Egito, lar de uma das civilizações antigas mais fascinantes da história. Seus templos, pirâmides e ruínas atraem milhões de viajantes todos os anos. Nós somos a Carol e o Lucas e nesta série de vídeos queremos levar você a conhecer as maravilhas que fazem deste país um dos destinos mais desejados. Então assista esta série até o final porque o Egito vai te surpreender do começo ao fim. No episódio anterior, visitamos a necrópole de Saqqara e foi levantada a pergunta de como as pirâmides passaram de ter uma forma escalonada ao formato mais conhecido hoje, com todas as caras lisas. Por isso, decidimos continuar viagem rumo ao sul, para entender a evolução dessas construções antigas. Estamos em Dashur, onde foram construídas uma série de pirâmides que revolucionaram a arquitetura egípcia. Dashur fica no meio do nada. Antes de entrar, é preciso comprar um ticket que custa 100 libras egípcias por pessoa, mais um valor de 10 libras egípcias para entrar com o veículo. Vale muito a pena vir até aqui, porque é um lugar remoto, não tem quase ninguém. Se você comparar isso aqui com Giza ou Saqqara, é muito legal. Para chegar até aqui, vindo do Cairo, você terá que vir de carro, e dependendo do trânsito, o trajeto pode demorar entre 1 e 2 horas. Se você não tiver contratado um tour, a dica é que você acerte com o seu motorista para que ele te espere e te leve de volta, pois daqui será difícil contratar um outro transporte. Como Dashur fica ao sul de Saqqara, vale a pena combinar uma visita a ambos lugares no mesmo dia. Aqui encontramos 7 pirâmides, mas as pirâmides principais são a pirâmide curva e a pirâmide vermelha, que foram construídas pelo mesmo faraó, que aliás também mandou construir uma terceira pirâmide, a pirâmide de Meidum. A pirâmide de Meidum, construída por Senéfero da quarta dinastia, foi feita na forma de uma pirâmide escalonada, e a ideia era que, uma vez finalizada, os espaços entre os níveis seriam preenchidos com blocos de pedra para formar uma pirâmide perfeita. Mas o resultado não agradou a Senéfero e então ele mandou construir uma outra pirâmide aqui em Dashur, que também não deu muito certo, pois um erro de cálculo deixou ela com um formato um pouco, digamos, estranho. E esta aqui é a pirâmide curva. Olha só a sua forma. Ela tem diferentes ângulos. Isso a torna única. A pirâmide curva, como a conhecemos, começou a ser construída em um ângulo de 54 graus. Mas não demorou muito para que seus construtores percebessem que talvez assim não iria funcionar, pois ficaria alta demais, podendo desmoronar. Foi então que os arquitetos do rei decidiram mudar o ângulo de inclinação para 43 graus, resultando nesse formato curvo tão característico. Hoje, essa pirâmide tão intrigante por fora também está disponível para ser explorada por dentro e, com certeza, é uma das mais impressionantes. Esta aqui é a pirâmide curva, a mais difícil de todas de desbravar. Vamos mostrar para vocês todos os detalhes agora, vamos! Se você optar por entrar na pirâmide curva, saiba que você precisa estar em boa forma, porque no início terá que passar por um túnel muito íngreme, de 78 metros, e terá que se mover por passagens bem estreitas. Tá tudo ótimo, só quem tiver problema nas costas, quem tiver claustrofobia, quem tiver qualquer problema, evite vir aqui. Uau! Agora temos que subir. Uau! Look at that! De aqui para ali se vê a saída. Não tem fim, Lucas. Vamos. Até aqui também está bem iluminado, né? Sim, tá fresco ainda. Vamos lá. Colocando exercício físico no dia.
Agora olhem esta escada. Tem vários buraquinhos. Por onde você Tem olha? vários buraquinhos secretos. Será que tem dentro desses buracos? Tem muitas passagens. Por onde você olha? Eu não sei se isso é porque as pessoas estavam procurando coisas ou se é pra enganar os ladrões. E no final dessa escada, uma pequena passagem, um quadradinho estreito. Olha só. Também tem um vento fresquinho vindo de lá. Muito gostoso. Tem buraquinhos por toda parte aqui, ó. Traga um flash, uma luz, porque começa a ficar escuro. Nesse corredorzinho aqui só passa uma pessoa. Sim. Gente, aqui é bem baixinho. Ó. Ai. Mas é legal. E agora, temos caminho para a esquerda, para a direita. Qual que você escolhe? É só um pedacinho aqui, ó. Não pode entrar mais. Vamos só ver. Na verdade, isso aqui é a direita. É daqui que vem o vento. Acho que isso aqui é só pra Ah, tem outra passagem por aí que está fechada. refrescar. Está fechada, ainda não está aberta ao público. Pois é, vamos ver. Mas é o nosso ar-condicionado. Aqui eu consigo andar de pé, então tem 1,45 m aqui, gente. Você consegue andar de pé ou não? Vamos ver. Aqui deve ter 1,50 m. E agora, outra escada. Nossa, isso aqui é um labirinto. Será que a gente vai achar o caminho de volta? Espero que sim. Senão eu vou ter que comer carne de morcego. E falando em morcego, Aham. está lotado de morcego. Faz silêncio. Olha, quando morceguinho. Acho que não. São morcegos? Acho que sim. Nossa, odeio morcego. Chegamos aqui, eu acho que esse é o caminho final. Eu me recupero. Não tem nenhuma pintura, não tem nenhuma múmia, não tem nenhum sarcófago, mas vale muito a pena desbravar o interior dessa pirâmide. Só vocês viram lá fora o tamanho. E aqui dentro é incrível. Bem perto da pirâmide curva, existe outra pirâmide ainda mais impressionante, também atribuída ao faraó Seneferu, a Pirâmide Vermelha. Esse monumento atualmente é a terceira maior pirâmide do Egito, com 104 metros de altura, e foi a primeira pirâmide verdadeira da história, feita com todos os lados lisos, o design mais utilizado a partir de então. Esta aqui é a Pirâmide Vermelha. Quando foi construída, era o edifício mais alto do Egito, até que o filho de Senéfero, como a gente vai ver mais na frente, decidiu superar o seu pai. Mas por enquanto, vamos entrar dentro dessa pirâmide? A Pirâmide Vermelha foi construída com os mesmos 43 graus de inclinação na parte de cima da pirâmide curva. Durante muito tempo foi fechada para turistas por causa de um acampamento do exército próximo ao local. Mas para nossa sorte, hoje é possível visitá-la e até explorar o seu interior. A entrada fica a 28 metros de altura, o que representa o primeiro desafio para quem quer desbravá-la. A gente acabou de chegar aqui embaixo e a gente foi comprar os bilhetes, né? A gente ia comprar uma entrada de estudante. O moço não falou o preço individual, né? Ele só falou assim para os dois, 210. Aí eu entreguei 210 para ele e ele pegou a nota de 200 e segurou uma de 100
que eu acho que ele pretendia me dar de troco. Foi bem confuso. Aí depois ele falou, 110, né, que é de estudante. Aí eu falei, então ele vai me dar 100 de volta. Mas aí como ele tava com 100 na mão, ele falou que era o que eu tinha dado. Então, na verdade, não teve desconto. Quer dizer que a gente pagou 210 para os dois, para entrar aqui e para entrar nas duas pirâmides. Quando você se aproxima da porta, se surpreende com um túnel de acesso que é bem estreito e longo, parecido com o da pirâmide curva. Se trata de um percurso de 62 metros, com um declive bastante acentuado e um espaço de apenas 1 metro de altura e 1 metro de largura. Tô sentindo um cheiro de sabonete, Lucas. Parece um cheiro de produto de limpeza. Já sinto a umidade aqui também. Lá fora bem seco, aqui dentro você já sente umidade. Estamos aqui, acho que na metade agora. Olha lá embaixo. Descer de costa é mais fácil. O Lucas está descendo de frente para mostrar o caminho. É mais fresco que lá fora, mas bem úmido. E parece que aqui embaixo, no finzinho, é um pouco mais baixo. Até eu tô tendo que me abaixar bastante. Depois de descer, você se depara com um corredor horizontal de cerca de 7 metros que dá acesso a uma das salas que antecede a Câmara do Sarcófago. Acredita-se que essa passagem antes estava fechada para confundir possíveis ladrões de túmulos. A segunda câmara é semelhante à primeira e fica logo abaixo da ponta mais alta da pirâmide. No alto da parede há uma entrada que se alcança por meio de umas escadas de madeira construída para a conveniência dos turistas, dando acesso a outra passagem horizontal que leva à terceira e última câmara. O Lucas disse ainda bem que o nariz dele está entupido. Eu vou tampar aqui meu rosto um pouco. Com certeza você vai perceber que está se aproximando quando começar a ficar todo molhado de suor e sentir a falta de oxigenação devido ao mau cheiro que vem de dentro. Mas não se preocupe, respira e desfruta do prêmio de alcançar a câmara funerária do faraó Senéfero. E o cheiro de amoníaco é muito forte. Como se estivesse limpando o banheiro. A experiência é incrível, você está dentro da pirâmide e olha só, quando a gente chegou aqui, os meus olhos não estavam adaptados ainda à luz, né? Agora eu vejo tudo perfeitamente. Vale a pena ficar uns minutinhos a mais. Thank you. E se você gostou deste vídeo, não perca o próximo, porque vamos visitar a maior pirâmide da história, uma das 7 maravilhas do mundo antigo e a única que está ainda de pé.